Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 29 de abril, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra, para nos edificar, nos fortalecer. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, peço, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, seu joinha e também fazer o seu comentário e compartilhar com os seus queridos. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos à palavra de hoje. Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esse texto que ele mostra aqui um momento em que Israel tinha acabado de vencer um rei cananeu, e eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, e ali, quando eles estavam rodeando ali a terra de Edom, o povo começou a maldizer a Deus, e a maldizer Moisés, falar mal de Deus. Por que trouxe a gente para aqui, para esse deserto que não tem água, não tem alimento, e todo dia esse pão vil? Maldisse até o maná que caía do céu todos os dias, maná novo, pão dos céus. E aí o que aconteceu? Começaram a aparecer umas serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e muita gente do povo de Israel morreu por causa das picadas dessas serpentes. E aí o povo entendeu que eles estavam errados em maldizer a Deus, em maldizer ao sacerdote Moisés. E aí eles procuraram Moisés, conversaram com Moisés e pediram para Moisés orar a Deus para tirar aquele mal do meio deles. E aí Moisés vai, fala com Deus, e Deus dá essa ordem. Fala para ele fazer uma serpente abrasadora, colocar numa haste e deixar à vista para o povo. Quem fosse mordido pelas serpentes ali no deserto, olhava para aquela serpente de bronze e era curado. E depois, quando a gente vê em João capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus fala também dessa passagem. Lá em João capítulo 3, no versículo 14 e 15, ele diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A gente sabe, queridos, que muitos fatos narrados no Antigo Testamento são tipologias, são tipos, são sombras dos acontecimentos que viriam. Esse evento da serpente de bronze lá no deserto estava reportando ao Senhor Jesus, que seria levantado ali na cruz. E Jesus, aqui com Nicodemos, ele fala isso. Ele traz aquele fato lá do deserto e fala: olha, do mesmo modo que aquela serpente foi levantada para curar o povo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava falando da cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E essa palavra mirar, querido, no português, ela significa olhar, contemplar, olhar longamente a distância, espreitar, observar. E no hebraico, o significado dela é a palavra no hebraico é a palavra ha'á, que significa ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. O sentido, para você entender o significado dessa palavra, é como se você estivesse diante de um pé de manga, uma mangueira, carregada de mangas maduras, e você, só pelo simples fato de olhar para aquelas mangas maduras no pé, você já tem uma sensação, você já sente o sabor, o prazer e o cheiro. Esse é o significado, esse é o sentido dessa palavra. Porque Jesus estava falando o seguinte: Deus está mostrando para a gente o seguinte: nós devemos olhar para a cruz tendo essa consideração ao ponto de sermos influenciados por aquilo que Deus está nos falando por intermédio da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos ver a redenção, nós devemos ver a cura, a salvação, a libertação, a nossa cura, a nossa salvação. Quando nós temos esse olhar, com essa percepção pelo Espírito do que a cruz está nos mostrando, querido, nós tomamos posse daquilo que nós já temos por intermédio da redenção que foi conquistada para nós na cruz do Calvário.
Várias pessoas na Bíblia tiveram experiências com Deus por causa da fé. Abraão é um exemplo assim. Lá em Romanos 4, versículo 18 ao 25, diz que Abraão creu contra a esperança. No versículo 20 diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Deus falou para Abraão que ele teria uma descendência. Se ele pudesse olhar para os grãos de areia, contar os grãos de areia ali do chão, assim seria a descendência dele. Se ele pudesse contar as estrelas do céu, assim seria a descendência dele. Abraão já era um homem de 100 anos. Sara já era uma mulher com mais de 70 anos. Então, do ponto de vista natural, era impossível aquilo. Mas se Deus prometeu, Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E Abraão não duvidou. E porque não duvidou por incredulidade, Abraão viu a sua promessa cumprida com o nascimento de Isaac. E Abraão, querido, a palavra diz que Abraão se fortalecia dia após dia, dando glória a Deus. Como? Confessando, eu sou pai de multidões, como Deus disse, eu sou pai de multidões. De dia ele olhava para o chão, via os grãos de areia no chão, e ele reforçava aquilo nele. Glória a Deus, porque eu sou pai de multidão. À noite, Abraão olhava para o céu estrelado, e ele dava glória a Deus, repetindo, confessando, glória a Deus, porque eu sou pai de multidões. Não tinha nascido ninguém ainda, Isaac não tinha nascido, mas ele já dava glória a Deus. E assim ele se fortalecia. Então, queridos, a gente precisa ter esse olhar para a palavra. Olhar significa prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção para o que a palavra de Deus diz. O inimigo, ele tenta o tempo todo nos distrair. Com relação à enfermidade, ele tenta nos distrair com sintomas para nós não prestarmos atenção ao que diz a palavra a respeito de cura. A palavra, é a semente de Deus. Nós somos a boa terra. E o diabo tenta roubar a semente da palavra de Deus para que ela não produza fruto na boa terra do nosso coração, na nossa vida. E Romanos 10, 17 diz, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós permanecermos na palavra, a nossa fé está crescendo. E na medida que a nossa fé vai crescendo, nós vamos tomando posse cada vez mais de tudo aquilo que Deus já nos deu por intermédio da sua palavra. De novo, olhar significa considerar. Sara considerou o que Deus falou. Lá em Hebreus 11, versículo 11, diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sabe que nós precisamos considerar assim. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E quando nós consideramos assim, a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. Como deve ser o nosso olhar? É o olhar da fé, querido. E o olhar da fé é assim, a fé, ela vê o invisível aos olhos naturais. Lá em Hebreus 11, versículo 27, falando a respeito de Moisés, o autor de Hebreus diz, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés permaneceu firme na fé, querido. Ele chegou diante de Faraó, o homem mais poderoso da terra naquele tempo. E Faraó fez graves ameaças contra Moisés e contra seu povo. Mas Moisés ficou inabalável porque ele via aquele que é invisível. A fé, querido, vê o que é invisível aos olhos naturais. A nossa fé não tem que estar baseada naquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos. A nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Porque Deus não volta atrás. Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, ele não fará. E Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando a nossa fé está firmada na palavra de Deus, queridos, o resultado vem. Hebreus 11, versículo 1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A sua cura, querido, pode ser recebida apenas por contemplar, por perceber, por atentar, por considerar o que a palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, eu já fui orar por muitas pessoas por cura. E eu já tive essa experiência de orar por uma pessoa desenganada pelos médicos.
Nada contra a medicina, que a medicina é de Deus. E é um recurso que nós devemos usar. Mas a pessoa estava desenganada. E eu levei para ela essa promessa de Deus de Isaías 53, versículo 4 e 5. E disse, essa promessa já foi cumprida. Jesus já veio. E na cruz ele cumpriu essa promessa. Ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E eu vi várias pessoas recebendo a cura só por receber a revelação, só por atentar para o que diz Isaías 53, versículo 4 e 5. No Salmo 107, versículo 20, o salmista diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus já está disponível. A palavra era o verbo se fez carne e habitou no meio de nós e já veio Jesus e nos livrou do que era mortal, estabelecendo, consumando a nossa redenção ali na cruz do Calvário. Por último, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2 ao 4, diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Graça e paz que nos são multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus e da palavra de Deus. Visto como, pelo seu divino poder, a redenção foi consumada, a redenção foi consumada e nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz isso. Como que isso acontece? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para isso, nos redimiu, nos deu um novo nascimento no Espírito, nos deu uma nova criação, somos novas criaturas, para que a gente possa agora, com essa nova natureza, a natureza do nosso Pai, a gente possa usufruir de todas as preciosas e muito grandes promessas de Deus, nos livrando dessa destruição, da corrupção, da destruição todas essas mazelas que existem no mundo. Deus é bom, querido, Ele já nos deu essa vida plena. Agora nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, meditar na palavra, confessar a palavra, praticar a palavra, olhar para a cruz e ver, ser influenciado por aquilo que a cruz está nos mostrando. A nossa redenção, a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa palavra, Pai, sendo transformadora, sendo libertadora na vida dos meus irmãos que estão assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas pessoas que nós temos orado aqui e te agradecer pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira, do irmão Francisco Paulo, pai do Amauri, lá em Maracanaú, Ceará. Pela cura da Laís, da Luzia, que trabalha com a Dona Benedita, da Mônica, irmã da Maninha, da Viviane, filha da Zeza, da Clarice, da Isabel Braga e da Raíssa. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela cura completa delas, porque Jesus na cruz do Calvário já levou as nossas enfermidades. E te agradeço porque Jesus nos deu o seu nome para nós exercermos autoridade sobre todo o poder do mal. E é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus, que intenta trazer enfermidade na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu declaro cura e restauração completa. Te agradeço pelo teu favor e tua graça operando na vida da Fernanda e da Juliana Gama, da Letícia, da Norma e do Ivan e da Rita Alves. Te agradeço, Pai, pela gravidez da Josi, transcorrendo normalmente, o bebê desenvolvendo normalmente, ao final um parto rápido e fácil. Te agradeço também pelas famílias da Val, da Sandra Paz, da Beatriz Lobo, da minha mãe, da Dona Benedita, minha sogra, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão, da Adelita e todas as famílias da Vida Plena Ministério Internacional. Te agradeço por paz, harmonia, salvação, cura, libertação, provisão, prosperidade do céu e os teus anjos guardando e livrando todas essas famílias aqui mencionadas de todo mal, de toda maldade, de toda malignidade e violência deste mundo. Assim eu oro e te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Compartilhe esse vídeo com seus queridos. E não se esqueça de dar o seu like e fazer o seu comentário. Fiquem na paz.